Me escuta bem, Felipe? Tô Bom ouvindo, tô dia. ouvindo. Bom dia. Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom dia a todos. O pessoal está entrando aqui. Felipe, acredito que já podemos começar, né, a nossa live. Gostaria inicialmente que você se apresentasse para todos aqui. Hoje estaremos falando sobre a atuação do fisioterapeuta em pacientes críticos com Covid-19. Estou aqui com o professor Herbert Bandeira e eu sou o Jânio Luiz Correia Júnior. Eu gostaria, Felipe, inicialmente, que você falasse com que você atua, sua área de formação, uma breve introdução sobre você. Bom dia a todos nesse domingo, né? Tirar um tempinho pro conhecimento é sempre bom, né, Jane? Ó, Com toda certeza. meu nome é Filipe, eu sou fisioterapeuta já há 16 anos, atuo na área hospitalar e a minha especialidade é fisioterapia respiratória. Hoje, a ideia desse trabalho de hoje é a gente ter um bate-papo sobre a atuação do fisioterapeuta na atuação da Covid em pacientes críticos. Tá? Então, a ideia é eu tentar passar um pouco que sei para, Bom, a turma interessada na fisiologia da veia, né, gente? acredito que está com problema de conexão, Felipe. Vamos aguardar um pouco até o retorno dele. Ih, gente, tá travando aqui para mim. Você me escuta, Felipe? Escuto, escuto sim. Certo, ótimo. Então vamos começar, Felipe, a nossa live, tá? Definindo inicialmente o que é um paciente crítico. Você poderia falar para o nosso público aqui o que significa, o que é um paciente crítico? Ó, um paciente crítico é aquele paciente que está em risco iminente de vida. Então, por algum motivo ou com alguma alteração dos órgãos, da parte circulatória, fisiológica no contexto geral, ele está comprometido a ponto de colocar esse paciente em risco de vida. Lembrando que a gente pode abraçar todos os âmbitos, inclusive a saúde mental. Tá? Então, seguindo o Ministério da Saúde, eu vou até ler aqui: o paciente crítico é aquele paciente crítico grave, é aquele que se encontra em risco iminente de perder a vida em função dos órgãos e sistema do corpo humano, bem como aquele frágil, condição clínica decorrente de trauma ou outras condições, relações a processos que requeiram cuidados imediatos, clínicos, cirúrgicos, até mesmo em saúde mental. Então, é tudo aquilo que possa colocar esse paciente em risco de vida. Ótimo, Risco de ótimo, morte, né, ótimo. no caso. Muito interessante. Filipe, agora eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre como é que funciona, inicialmente, para todos entenderem, a mecânica pulmonar. A gente começar de fato a entrar no conteúdo do COVID, né, da atuação do fisioterapeuta no COVID-19. Qual que é a ideia? Toda conduta da física, como a fisiologia na veia tem como objetivo mostrar a importância da fisiologia nas condutas, no meu caso da fisioterapia, mas isso engloba a educação física, enfermagem, toda a área da saúde. É importante entender os conceitos básicos para que nós possamos
atuar com o nosso paciente. Então, no caso paciente crítico, é importante que nós saibamos o que estamos fazendo. E para isso a gente precisa saber num contexto, num paciente saudável. Então a mecânica, ela é o básico que nós precisamos saber para atender uma conduta da fisioterapia respiratória. Então, só resumindo de uma forma bem genérica, a gente precisa saber que a inspiração é um processo ativo, tá? Onde que nós geramos a contração muscular de forma consciente, apesar do processo respiratório ser, digamos, ativo de forma inconsciente, mas nós conseguimos fazer de forma consciente. E a expiração é um processo passivo, é onde que a musculatura ela relaxa e nossa caixa torácica volta para posição natural, né? Posição de repouso, digamos assim. Ótimo, ótimo, ótimo. Filipe, agora você comentar como é que ocorre a fisiopatologia do Covid-19 em seres humanos. Nós precisamos entender que o COVID ele tem etapas. Então, tem a etapa, digamos, inicial do COVID, onde que existe o processo de contaminação. Esse processo de contaminação vai gerar, o vírus vai em direção aos alvéolos e ele inicia um processo inflamatório nesses alvéolos. Isso faz com que os capilares e os alvéolos aumentem demais a permeabilidade. E esse aumento da permeabilidade, digamos que encharca o nosso pulmão com líquidos extracelulares e inicia-se a liberação de células inflamatórias. E isso tende a piorar essa permeabilidade. E a partir dessa etapa, esse processo, a secreção que produz, o líquido que extravasa, esse COVID ele inicia uma fase tardia, que é, podemos dizer que é o período onde que já passou dessa fase inicial e inicia as consequências desse processo inflamatório, que inicia processos de microtrombos nos capilares. Isso sim aí sim que começam os grandes problemas no COVID, tá? Então fica um pulmão mais rígido, o microtrombos afeta a vascularização e aí que é onde que o COVID começa a gerar problemas mais sérios nesse paciente. Ótimo, ótimo. Muito, muito obrigado, Filipe. Agora eu gostaria que você trouxesse como você, né, na sua prática do dia a dia, faz a sua avaliação em pacientes com Covid-19. Você falou anteriormente que já é um fisioterapeuta experiente na área de fisioterapia intensiva, fisioterapia hospitalar. Como é que acontece as avaliações desses pacientes nesses setores? A importância de entender o estagiamento da doença, ela interfere 100% na nossa conduta. Nós precisamos entender em que momento esse paciente está inserido na doença, e aí a gente vai fazer uma avaliação fisioterapêutica, onde que a gente vai avaliar aquela condição daquele paciente. Lembrando que o paciente ele pode estar no mesmo estagiamento da doença, porém com sintomas e manifestações diferentes. Então a gente avalia e com base nesses achados é onde que a gente vai prescrever nossas condutas. Então cada paciente tem a sua conduta com base na doença e no momento desse estagiamento, no caso da COVID, e aí é onde que a gente vai atuar, tá? Então no paciente crítico tem aquele paciente que está na fase inicial evoluindo com uma dispneia, por exemplo, a gente vai ter um certo tipo de conduta. E aquele paciente que já está numa fase mais tardia, um período, já está com Covid há mais tempo,
ele pode apresentar a mesma dispneia, porém as alterações fisiológicas nesse paciente é diferente. Então, é quando a gente vai avaliar e decidir a melhor prescrição. Ótimo. Agora, acredito que todos já estão se perguntando desde o início da live. Gostaríamos, Felipe, que você falasse um pouquinho da intervenção, do fisioterapeuta em pacientes com Covid-19. Como é que funciona na sua prática? Quais são os benefícios da mobilização precoce desses pacientes? Quais são os principais instrumentos utilizados e como é que funciona a sua intervenção nesses pacientes? Lembrando que a fisioterapia, ela pode ser fisioterapia respiratória ou motor, tá? Só que ambas elas estão, digamos, conectadas de alguma forma. A importância de um início precoce nesses pacientes, mesmo com um paciente em estado gravíssimo do qual estamos falando, um paciente entubado, exemplo, é importante nós iniciarmos uma conduta porque já existem pesquisas que mostram que esse paciente que sofreu uma intervenção precoce, ele tende a ter uma melhor qualidade de vida, no sentido quando pós-alta hospitalar. Então, ele tem menos dificuldades de reabilitar ou até mesmo já sai de uma situação bem favorável para que ele possa já iniciar sua vida, o seu cotidiano, voltar às atividades de vida diária. E quais são as funções do físio? Então, vamos lá. O físio, ele atua de várias formas, né? Então, num paciente crítico, num CTI, ele é responsável pela parte ventilatória e a parte motor da parte da físio. Então, o básico é ele ter o discernimento de avaliar aquela condição e já prever ou tentar fazer algum tipo de conduta com embasamento teórico para que esse paciente não piore ou ele estacione no processo de pior. Então, no caso da COVID, o paciente crítico ele vai estar entubado. Então, o FIS ele é responsável pela parte ventilatória, a parte de ventilação mecânica, cuidados com via aéreas, manobras e condutas para expansão pulmonar, mobilização de secreção ou até mesmo de melhora de uma conduta que foi muito bem divulgada na época do Covid, foi colocar o paciente em prono. Colocar o paciente prono é aquele momento onde a gente coloca o paciente de barriga para baixo, digamos assim, de uma forma leiga. É uma tentativa de melhorar essa perfusão utilizando áreas do pulmão que ainda não foram tão afetadas pela doença. Então, é um tipo de conduta. Outra é manter as funcionalidades motoras desse paciente, como flexibilidade. Quando você movimenta esse paciente, você estimula receptores, você estimula esse paciente, a parte circulatória. Então, tem vários motivos e razões das quais o físio vai atuar diretamente em cima desse paciente. Ótimo, ótimo, Filipe. Acredito que você tem muito contato no dia a dia com o exame chamado gasometria, né? Eu gostaria de saber para que serve esse exame, que você fizesse uma breve introdução sobre esse exame e sua interpretação. Como é que é feita pelo fisioterapeuta? Sim, a gasometria é um exame que é feito, a gasometria arterial, que é um exame muito comum, que é feito no CTI. Nós temos a venosa também, mas vou falar sobre a arterial. A arterial, o objetivo é para a gente avaliar o pH sanguíneo e ver a quantidade, a concentração de gás carbônico, oxigênio e bicarbonato. Ele indica possíveis alterações, tanto da parte
urinária, sistema urinário desse paciente, com dado do sistema respiratório. Então, o sangue ele tende a ir acidificar com base do ponto de partida que é o natural, que o sangue ele já é tendencioso para o lado básico, ele é 7,3, entre 7,35 e 0,45, 7,45. Então, se tem alguma alteração respiratória, o sangue pode acidificar ou alcalinizar. E da mesma forma para a parte renal. Então, a gente consegue identificar uma possível razão, alguma alteração desse paciente. Então, uma conduta da físio é tentar, ou até mesmo corrigir essa gasometria através da ventilação mecânica. É onde que nós conseguimos. Mas vale lembrar que não são todas as alterações que o físio consegue atuar. Tá? Muitas das vezes precisa ter uma conduta medicamentosa ou algo que o médico precisa fazer para que possa corrigir essa gasometria. Ótimo, muito obrigado, Filipe. E já puxando um pouco um gancho dos exames que podemos analisar em pacientes com Covid-19, eu gostaria de saber quais são os exames complementares que você mais utiliza no dia a dia do seu serviço e suas respectivas funções. Ó, raio exames básicos que um fisioterapeuta tem que ser capaz de interpretá-los. A gasometria, o hemograma, o exames lactato, creatinina, ureia. Então, são exames que o seu conjunto, as suas interpretações, vai ajudar na conduta do fisioterapeuta. Tá? Não dá para falar com todos eles detalhadamente, mas eu vou falar sobre hemoglobina. Baixa de hemoglobina gera algumas repercussões na parte respiratória desse paciente. Então, é importante que nós possamos interpretá-los de uma forma que nossa conduta seja coerente. Tá? Então, sem esse conhecimento, provavelmente existe um grande risco de você ter uma conduta achando que vai ter um resultado e por questões fisiológicas o seu paciente não tem condições. Então, a importância de entender esses exames ajuda na sua conduta. Ótimo, ótimo, Filipe. Agora eu gostaria, estamos chegando ao final já dessa live, né? Eu gostaria que todos seguissem, tá, o Instagram Fisiologia na Veia, isso é muito importante, tá? Porque trazemos diariamente conteúdos relacionados a este que o Felipe está trazendo hoje para a gente. Eu gostaria, Felipe, que você falasse um pouquinho, qual a importância dos seguidores que aqui estão assistindo seguir o nosso Instagram, Fisiologia na Veia, com base no que você explicou hoje. Ó, vou apresentar um pouco o Fisiologia na Veia, porque pode ser que nós tenhamos alguns visitantes que não conhecem o programa. É um programa pela Universidade de Pernambuco. A ideia é transmitir informações sobre fisiologia para os interessados de diversas áreas, porque é um assunto delicado, um assunto difícil e que entregando um conteúdo de forma mastigada é um caminho que o programa encontrou de transmitir o conhecimento para a turma da saúde. Então, quem for da área da saúde ou quem for interessado, eu sugiro que siga o Fisiologia na Veia. Acredito que são assuntos pontuais, porém muito importantes para a nossa conduta como profissionais. Então, fica aí o convite. Quem tiver interessado, só seguir a gente no Instagram. Ótimo, ótimo. Como eu disse, já estamos chegando ao final dessa live.
Eu gostaria agora que as pessoas que estão aqui assistindo mandassem dúvidas, possíveis perguntas sobre a atuação do fisioterapeuta em pacientes críticos com Covid-19 e perguntas relacionadas à fisiologia, perguntas relacionadas à fisiopatologia dessa condição de saúde. Caso vocês tenham alguma pergunta, vamos disponibilizar aqui mais 5 minutinhos para vocês tirarem suas dúvidas, tá? Mas, de antemão, já agradeço a sua participação, professor Filipe, por sua fala precisa, ao falar sobre esse assunto, sua propriedade, pois você apresenta mais de 15 anos de atuação nessa área, né? Foi uma área que, de fato, foi muito importante durante essa pandemia do Covid-19. Então, agradeço demais sua participação aqui no nosso Instagram Fisiologia na Veia, tá? Obrigado, Vamos eu que esperar que agradeço a alguém enviar oportunidade. alguma pergunta. Ô, Jane, eu espero que nós, com esse bate-papo, de uma forma bem resumida, tenha passado o máximo de informação para as pessoas que vão assistir ainda, né? No caso, a todos os. No caso do programa, nós temos muitos alunos da área da fisioterapia. Eu peço que quem já participa possa divulgar, tá? É um programa que traz uma informação de uma forma muito fácil, muito tranquila de entendimento. É um conteúdo muito trabalhado com muito carinho por toda a equipe. Lembrando que nesse programa não somos só eu e o Jane, temos mais 4 participantes que contribuem, dedicam o seu tempo para postar no prazo correto, estudam para passar aquela informação de uma forma mais leve possível. Isso, Tá muito certo? obrigado, Filipe. Eu vi aqui que o pessoal não enviou mais perguntas, Filipe. Eu estava vendo aqui que o pessoal não enviou mais perguntas sobre essa temática. Então, estamos encerrando essa live por aqui, tá? Agradeço novamente pelo seu tempo, pela disposição, dos conteúdos ministrados aqui e espero que mais vezes possamos ter esses momentos aqui no Instagram. Tivemos o nosso primeiro momento, né? Agora já vamos para a nossa segunda live aqui no nosso Instagram. Agradeço imensamente os conteúdos trazidos por você, Filipe. Deixo as últimas palavras com você Tá certo. e espero vê-lo novamente logo em breve. Eu só tenho a agradecer e vamos para a próxima. Vamos planejar a próxima live de uma forma que a gente consiga transmitir informações de forma leve para atender um conteúdo tão pesado. Até mais. Obrigado. Muito obrigado, Filipe. Novamente agradeço, tá, o seu tempo e a disposição dos seus assuntos aqui. E até logo. Muito obrigado, viu, Filipe? Tenha um bom final de Até semana mais. a todos Obrigado. que aqui estão assistindo. Até mais. Até mais. Tchau.